Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu me chamo Vitor e estamos de volta, dessa vez para falar sobre Bruno Santos, que conquistou a sua vaga para o Mr. Olímpia. Também iremos falar dos atletas brasileiros que conquistaram o Procard, vencendo o Olímpia Amador na Argentina, e também sobre o Júlio Gurila, que neste momento aí está subindo no palco do Europa Pro. Sem mais enrolação, vamos falar sobre o Bruno Santos, que apresentou um físico muito impressionante. O cara estava realmente muito grande, muito competitivo, né? Muitas pessoas desacreditando. Aqui no vídeo do seu patrocinador, eles até colocaram aqui alguns comentários de haters, né? Falando que ele só é mídia, não tem um físico competitivo, enfim. E aí, né, o cara vem, fica numa terceira colocação muito boa na Itália, perdendo apenas pro Hunter e pro Andrea Prestes. Passa uma semana, ele vence o Andrea Prestes e conquista sua vaga, e os haters, né, chupando o dedo, e ele lá comemorando na Europa. Mas indo aqui pro confronto, só para ilustrar um pouco do que eu quero falar, o Bruno Santos ele chegou com ótimo volume, e eu acredito que ele venceu por conta do volume. Ele venceu, na minha opinião, na minha análise, ele venceu por conta do volume, venceu por conta de uma dorsal melhor, mais completa. A gente vai ver aqui, ó, em alguns momentos nas poses de dorsal, o que acontece? O Andrea Prestes, na parte de cima, ele tinha uma dorsal mais potente, mas quando a gente via o completo, as costas completo, faltava coisas. Ó, eles vão armar aqui o duplo bíceps e vocês vão entender o que eu tô falando. Andrea Prestes com a parte superior aparentemente melhor, né, com mais divisões, com o volume aparentemente similares, né, digamos assim. Mas a grande diferença é que ele estava um pouco mais condicionado, só que não tem, né, não tem o latíssimo do dorso, né, praticamente é inexistente, né? Não onde tá, né? Aonde tá o latíssimo do Andrea Prestes, né? Enquanto o Bruno Santos tá aqui, ó, bem desenvolvido, né? Ele é um cara que trabalha com grandes cargas, né? E ele é um dos caras assim com uma dorsal mais potente aqui e mais completa, né? Então não é só volume, não é só detalhe, também tinha músculo em tudo quanto lugar que precisava ter, né? Então isso se deu à sua vitória, né? E as colocações finais ficaram Bruno Santos com a vitória, Andrea Prestes em segundo, e o Lewis Brad, se eu não me engano, o nome desse carinha aqui, ele ficou em terceiro, e esse cara aqui, que é o Nassor, que ficou em quarto lugar, um físico muito interessante também, mas que faltou, né? O Bruno Santos tava maior, você vê que as pernas dele estavam muito boas, até do Lewis estavam maiores, só que posando muito torto, cara, muito estranho, enfim, né? Não fatiava tanto. E aí o Bruno Santos chegou, levou a sua vitória, merecidíssimo, trouxe um físico impressionante. Quando ele anunciou que competiria na Europa, eu fiquei preocupado, digamos assim, né, desconfiado, porque, cara, a gente sabe que brasileiro competindo na Europa nunca é fácil, sempre eles têm uma arbitragem mais caseira, digamos assim, que às vezes, né, favorece alguns nomes, mas acredito que foi muito justo, né, e o Bruno Santos conseguiu trazer esse resultado incrível. O que vocês acharam dessa vitória? O Bruno Santos, ele é apenas o segundo atleta brasileiro que vence fora do Brasil, vence o Pro Show fora do Brasil. A gente já teve 4 campeões de Pro Shows, né? Rafael Brandão, Vitor Boff, Leandro Pérez e agora o Bruno Santos, exatamente nessa ordem. E só o Bruno Santos e o Rafael Brandão venceram internacionalmente, né? O Rafael Brandão já fez os dois, já venceu tanto fora quanto no Brasil, e o Bruno Santos aí conquista pela primeira vez um Pro Show, vai competir e vai conseguir fazer, imagino eu, uma boa estreia. Para vocês terem uma noção, o Andrea Prestes, no último Mr. Olímpia, ele ficou em 12º lugar, então não tô falando que o Bruno Santos vai ficar em 12º lugar, mas a gente consegue ter uma noção de qual pode ser ali, por onde ele pode ficar brigando, né? Acredito que ele deve ficar ali, deve conseguir pegar uma colocação que já vai ser incrível, então deve ficar ali entre top 15, até um top 10 por ali. Eu não sei se esse ano o top 10 vai estar bem concorrido, mas também, né, dependendo de quem ele pegar, de quem ele ser comparado, ele poderia sim entrar aí no top 10, por que não? Mas sendo pé no chão neste momento,
eu colocaria ele aí, top 13, 14 por essas colocações, top 12, acho que seria uma ótima estreia, mas também a gente tem que ser pé no chão, para depois não se frustrar, né? Pra gente, não adianta eu vir aqui falar pra vocês que ele vai estrear no top 10, aí depois ele não consegue, e aí depois o pessoal ficar frustrado, né? Então, isso aqui foi a minha breve análise, falando aqui um pouco do resultado, do que eu acho também que ele vai ficar no Mr. Olímpio, e aí vocês fiquem à vontade para comentar se concordam ou não. Falando agora do Júlio Gurila, o seu coach, o Jacin, ele postou uma atualização, mostrou aqui o seu físico já pintado, ele fala que essa foto aqui foram tiradas 5 horas antes do show, então é uma foto que é bem recente, né? Ele já praticamente ali há poucas horas de competir, já pintado, e cara, eu já assim fala que eles vão chegar aí 2 kg, acredito que seja 2,5 kg, né? Não faz sentido ser 2,5 gramas, né? Que tipo de informação é essa, né? Ele vai chegar a 2 gramas mais pesado, né? Quem se importa, né? Cadê, ó? Nota 2 gramas a mais dele, né? Acredito que seja quilos, né? Mas enfim, vai chegar maior. O Júlio Gurila ainda tem... a última vez que eu conversei com ele, ele tinha tipo 7 quilos ainda para preencher o seu físico. Então ele vai chegar maior. Aparentemente ele está na mesma condição do Dubai Pro, o que é muito importante para que ele consiga aí boas colocações, brigar por título. Ele vai precisar sempre chegar muito seco, né, cheio, grande, vai colocando ainda mais volume, ou seja, ele tem margem para evoluir, o que é muito bom para ele. E cara, essa pose aqui de peito lateral, por exemplo, na minha opinião, uma das melhores, é a melhor pose dele, na minha opinião, né? A gente vê que os quadríceps, o posterior aqui dele marca bastante, o glúteo também. E também uma das poses que eu tenho mais gostado é essa pose aqui, que é uma das poses clássicas favorita dele, que eu acho que também é uma das poses que eu acho mais interessante dele, junto com o peito lateral, né? Aqui o duplo bíceps também tá muito bom. A gente sabe que o Júlio chegou como um dos favoritos para esse show, né? Não é um show também, não é um show recheado de grandes nomes, mas o Júlio Gurila, ele é um desses nomes aí que tem sido muito comentado como favorito, não só pelos brasileiros, tá, gente? Deixando isso bem claro. Quando eu falo de um brasileiro que chega como favorito em algum show internacional, nunca eu tô falando só pela ótica de brasileiro, né? Mas também porque eu converso com páginas e pessoas de outros países, e aí quando eu vejo que até os gringos também estão colocando os brasileiros como favorito, aí eu entendo que realmente é uma realidade, né? E o Bruno, eu já fiz um vídeo aqui, né, que eu falei sobre os rivais do Gurila. Então, se vocês quiserem assistir, tá aqui, podem clicar no card que vocês vão ser direcionados. Falando agora sobre os nossos brasileiros que competiram no Mr. Olímpia Amador, vamos falar então de todos os que venceram, todos que conquistaram o seu Procard. Vou começar pelas categorias femininas e evoluindo, né? E aí a gente segue, né? Antes de eu falar dos atletas, eu gostaria só de dar uma dica para os atletas aí que estão brigando por Procards, né? Quando conquistar, pessoal, você vai ser marcado pela competição, pelos eventos, por páginas. Eu sei que a ansiedade de você colocar o Pro no arroba do seu Instagram vai ser muito grande, mas cara, se você muda o seu arroba, você vai perder as marcações. Então, se uma página te posta falando ali, colocando o seu arroba, que antes de você mudar para Pro, quando você mudar, as pessoas vão perder a marcação. Então, vamos lá, eu postei você na minha página, aí assim que você ganha, aí você vai lá, muda o seu arroba, o pessoal vão ver o post, quando for tentar clicar para te seguir, para conhecer o seu trabalho, não vai te achar. Então, segura a ansiedade, espera uns dias, e aí sim você muda com calma, com tranquilidade, né, para você aproveitar melhor esse hype, esse momento de alta que você vai ter, né? Na biquíni, nós tivemos a Kênia vencendo, doutora Kênia, né, vencendo na biquíni, nossa única brasileira que se tornou profissional na biquíni. Na wellness tivemos a Jaqueline, campeã overall, respeita ela, chegou muito bem, e a gente sabe que brasileira na wellness vão ser sempre as grandes favoritas, né? Na bodybuild nós tivemos o Léo Manfrim, que
que no ano passado travou uma batalha na categoria com o Henrique Gonçalves, né, que atualmente é profissional também e já fez a sua estreia na 212. Eu acredito que esses dois caras, caso o Léo se torne 212, não sei exatamente a altura dele, mas ele não parece ser tão baixinho, mas caso ele se torne 212 ou compita na 212, a gente pode ver esses caras aí em pouco tempo se enfrentando, né? O Léo e o Henrique. E o Henrique provavelmente deve ir para Open em algum momento e, né, de alguma forma eles vão se encontrar. Então eu acredito que Léo e Henrique deve ser aí uma rivalidade pro futuro, né? Ótimos caras com físicos muito bonitos, né? Vamos falar sobre a Classic, onde nós tivemos todos brasileiros. Nós tivemos um top 3 só BR, só brasileiro se tornou profissional na Classic Physique. E começamos então, campeão overall foi o Elton Freitas, né? Ele conquistou o Procard como campeão overall e também conquistando o Procard tivemos o Jonathan Souza e o Dani Fibra, né? Se vocês quiserem conhecer aí o Instagram deles, né? Elton Freitas, o Jonathan Souza e o Dani Fibra. Os links para o Instagram de todos os atletas vão estar aqui na descrição, junto com os links dos meus patrocinadores. E, cara, muito legal, né, cara? Que legal. A gente teve 8 Procards no total e 3 foi só na Classic, com todos os atletas sendo brasileiros, né? Algo muito incrível. A gente sabe que o Olympia South America, né, que acontece na Argentina, acontece uma invasão de brasileiros, a verdade é essa, e fomos muito bem representados por eles, né? Partindo então para a última categoria, vamos falar de Men's Physique, onde nós tivemos 2 brasileiros, o Júlio César, que foi o campeão overall, o grande campeão da noite, e também tivemos o Gabriel Coelho conquistando o seu cartão profissional, né? Grandes atletas que nos representaram na Argentina. E o que vocês acharam aí dos nossos atletas conquistando seus Procards, conquistando vagas para o Mr. Olympia? Hoje ainda pode ser que a gente tenha mais uma vaga com o Júlio Gorila, então ficamos aí na torcida, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like, um comentário, se inscreva, pois isso ajuda muito o meu trabalho. Vejo vocês numa próxima. Valeu!